uma famosa que eu não sei se a Páscoa dela foi boa. Dona Mica, dizem que foi uma Páscoa solitária, sozinha, triste. E é uma pessoa de grande nome. Apresentadora, tem grana. Mas parece que não foi nada bom Coelhinho da pra Páscoa ela. não foi bom por lá, não. Olha só, essa famosa foi flagrada sozinha na praia, gente. Parecia que ela estava ali no momento de reclusão, de repensar e de muita tristeza, viu? Diante disso, é claro que veio um monte de comentário. Porque olha como ela estava cabisbaixa. Ver, a Patrícia gente. Poeta, gente. Olha a Patrícia Poeta. Parece aquelas cenas de filme, de solidão. Tá tristinha, não tá? Dona Mica, se não tá triste aí, ó. Menina na praia, à noite, a luz baixa, olhando pro chão, natural. Essa é a Patrícia As Poeta. ondas quebrando ao fundo. Nunca Olha aí, vista. nessa imagem aí, o pessoal começou a comentar que talvez ela estivesse até chorando. Ela que passou por uma semana bem turbulenta, né, que foi a semana passada. E aí o nome dela ganhou destaque em tudo quanto foi site de fofoca por conta da polêmica. Não é a primeira vez, né, que se fala dessa polêmica, de que ela não se dá tão bem assim com o parceiro dela de programa, o Manuel Soares. Isso. E aí, durante o programa, ela acabou passando na frente da câmera e cortando no momento em que ele ia falar e não deu mais oportunidade para ele falar. Cortou, nem para dizer, desculpa, eu te cortei, continua, não. Aí já cortou, já foi para um outro momento e as pessoas aproveitaram aquela cena para colocar na internet toda a insatisfação que já vem ocorrendo por conta do comportamento dela, de não deixar o companheiro falar. Eu acho muito ruim também na hora que ela se despede do programa, se despede de todo mundo que está no sofá e não diz também, não se despede do Emanuel ou deixa que ele dê um tchauzinho, né? Ele simplesmente encerra a participação dele assim. E as pessoas já vinham criticando há muito tempo. E aí, agora, na última semana, com isso que aconteceu, o pessoal, só de comentário negativo em cima dela, ela não aguentou muito. A gente percebe que no outro dia ela apresentou o programa, na terça-feira, o Emanuel não participa mesmo, dia de terça, porque ele tem um programa que ele grava às terças-feiras, mas na quarta ela veio e aí ela tentou tirar por menos, né? Passou na frente dele. Eu vou passar aqui, ó, mas não tô passando na frente da câmera, não sei o que, não sei o... Assim, querendo tocar num assunto sem pedir desculpa, né? O público também não gostou e ela foi massacrada nas redes sociais. Inclusive, teve até lá, né, a nota de repúdio dela, através das redes sociais dela. A assessoria de imprensa dela escreveu lá dizendo o seguinte, que ela não tinha tanta habilidade com a tecnologia, que era o tablet, e foi pedir ajuda de uma produtora. Achei, inclusive, essa história assim muito rasa, essa desculpa. História pra boi que nem dorme com toda essa história que ela inventou, inclusive. E assim, de passar na frente da câmera, isso deu o que falar, dona Mica. Não, ela não só passou, ela cortou completamente. Exatamente. E ele não pôde concluir o pensamento. Na verdade, eles estavam falando, né? só pra... Ela não estava falando, não era o tablet. Na verdade, a nova tecnologia, eu assisti nesse dia o programa, eles estavam falando de inteligência artificial. Do quanto, aquela polêmica toda que, né, a inteligência artificial, tem essa questão toda, ela tentou criar uma música com as palavras tal, mas não estava aparecendo para ela. E ela foi realmente dar para uma outra pessoa tentar, mas não tinha por que fazer dessa forma, né? Também acho que ela foi muito infeliz nisso. Bom, e aí, quando foi na sexta-feira, ela foi flagrada caminhando aí nessa praia e o povo começou a dizer que talvez essa cena tenha sido montada. Né? Gente, quando o povo fala, Rússio do céu, o negócio realmente, dona Mica, não ia inventar uma história dessa. E tava muito suspeita a roupa que ela usou, a praia que ela foi, que é uma praia do Rio de Janeiro. Ela, na verdade, ela grava em São Paulo, mas ela foi passar o final de semana no Rio de Janeiro. E aí o pessoal começou a achar que ela que tava forjado. Inclusive chegaram a falar que o fotógrafo que fez essas imagens, que é o Vitor Chapeta, né? Ele que foi responsável pelos cliques desse local, que é uma praia famosa do Rio de Janeiro, ele começou a ser criticado, começou a ser atacado, porque as pessoas começaram a dizer que ele estava combinado com ela. Para ele estar lá naquele horário, à noite, pegar imagens tão assim, de que ele estaria combinado com a Patrícia para fazer isso daí, é uma armação. Tipo assim, o pessoal ficar com dó dela e dar uma aliviada na imagem. Igual a gente fala aquele negócio de limpar a imagem da pessoa, que a gente já comentou aqui, porque até as pessoas até que me encontraram na rua disseram assim, poxa, você viu o caso da Patrícia Poeta? Sabe que se eles fizeram isso para ajudar, eu acho que ajudou, porque eu fiquei com dó dela, entendeu? Meu Deus!
digo, então teve esse outro lado também. Dona Mica do céu, saber dos especialistas de imagem com os famosos, a gente já comentou aqui outras vezes, inclusive, sobre esse assunto, para tentar ali aliviar a barra do famoso, aquela coisa toda. E sabe-se você de casa que as pessoas são muito emotivas quando se trata desses famosos aí. Então, Dona Mica, talvez tenha essa suspeita aí. Só que envolve uma outra pessoa, que é o paparazzi, o fotógrafo, que estava ali aquela hora da noite, mesmo sabendo que não passava famosos por ali, né? É meio estranho, né? Bom, ele disse que não, que saiu de casa com essa intenção de que tá sempre por ali para ver o que tá rolando, né? De repente aparece ou não o famoso e que foi casual, que não foi proposital. Depois de todos esses rumores, dessa falação toda, o Vitor Chapeta, ele veio realmente se pronunciar nas redes sociais, né? E revelou que ali como foi que tudo aconteceu. Ele disse que não esperava essa repercussão toda e nem os ataques que ele vem recebendo nas redes sociais. Ele disse que inclusive recebeu uma ligação anônima com informações de que a Patrícia estava na praia e com isso ele foi lá e fez o registro. Eita, atrás de vixe, menina, é a sacudida do final de semana. Será mesmo que a Patrícia Poeta forjou essas cenas que... mostrar ali um pouco que ela estava triste, que as pessoas fiquem com pena dela, Dona Mica do céu. E tudo pode acontecer. Inclusive, assistindo o programa hoje, geralmente ela usa umas roupas coloridas, né? Aquela coisa toda. E ela é sempre muito animada. Hoje ela estava muito comedida, deixando todo mundo falar. O pessoal até brincou que talvez ela tivesse ansiedade por falar sempre na frente do outro e que talvez ela tivesse medicada hoje, porque ela estava muito calminha. Estava de preto, uma maquiagem muito assim, o tom terra, marrom, que ela gosta de, né, de um cabelão bonito, assim, esvoaçante, e de uma maquiagem mais alegre, mais dia, mas ela não estava nada disso hoje, Dona Raia. Ô, louco, meu! Que loucura, minha gente! Essa história aí, ó, todo mundo que for ficar do lado da Patrícia Poeta vai se queimar junto com ela, porque ela tá mais suja do que pau de galinheiro. Posso falar uma coisa, mas também ela não pediu desculpa. Pediu, não. Porque as pessoas achou que ela ia estar triste lá na praia e que hoje ela ia pedir desculpa, não rolou a desculpa. Era melhor logo montar esse circo de uma vez por toda. Bota uma câmera nela, uma música, né? Aquelas músicas tristezinhas lá, um beijezinho. E pede desculpa pro Brasil, Patrícia Poeta. Pra ver se limpa a tua barra, mulher. Porque o negócio tá difícil pro teu lado, hein, gente? Agora, Todo Dona Raí, ficou pior ainda. Ficou pior ainda a situação. Porque, olha, teve mais polêmica relacionada a toda essa treta entre, no caso, o parceiro dela e ela também. O que aconteceu? Dona Mica, é igual plantação de batata. O povo vai puxando e vai saindo mais, menina. Porque envolveu a treta. Agora o foco só é os dois lá dentro, né, gente? Aí, gente, porque rolou na internet uma indignação do Manuel, né, com o valor que ele ganha em comparação a pessoas que trabalham com ele. No caso, né? a Patrícia Poeta. Aí, só que as pessoas relacionaram a Patrícia Poeta, né? Porque o que aconteceu? O Manuel Soares, né, ele tem, assim, estado bem presente durante essa semana nas redes sociais e em tudo isso. E aí, o que aconteceu? Ele deu entrevista num podcast, aquele Quem Pode, Pode, da Fernanda e das meninas, da Giovanna Eubank. O que aconteceu? Ele deu uma entrevista lá. E aí pegaram um trecho dessa entrevista em que ele dizia isso, né? Uma fala do apresentador e jogaram na internet e causou o maior rebuliço, porque todo mundo achou que essa fala dizia respeito ao trabalho dele na emissora do Plim Plim, nesse programa em que ele divide ali, no caso, o estúdio com a Patrícia Poeta. Ele chegou a dizer que ele chega a ganhar 15 vezes a menos do que, por exemplo, uma pessoa que está ao seu lado. 15 vezes menos? Será, meu povo? Que história louca, Dona Mica. Aí todo mundo ficou achando que Patrícia Poeta ganha 15 vezes a mais do que o Manuel Soares, né? E aí deu um bafafá na internet, saiu em tudo quando foi site de fofoca, foi um crocó danado, gente. Os internautas, é claro, direcionaram a fala mais uma vez para Patrícia Poeta, que já estava com uma imagem arranhada há uma semana. Aí a situação, a carinha triste na praia não serviu para nada, porque aí piorou de novo a situação dela, né? A imagem soberba só alimentou mais depois de toda essa polêmica. 15 vezes a menos do que a Patrícia Poeta, o Emanuel ganha. Gente, que loucura, hein? Só que aí, o que o Manuel fez? Ele veio na rede social dele e disse: agora eu vou publicar o vídeo
vídeo inteiro. Porque da maneira como cortaram e como estão colocando nas redes sociais, está dando a entender errado, né? Não foi isso que eu quis dizer. As pessoas estão interpretando como num outro contexto. Então, deixa eu postar o trecho maior da entrevista para vocês perceberem em que contexto eu falei isso. E aí postou o vídeo completo para a gente entender aqui melhor o que aconteceu e o que ele realmente quis dizer ali durante a conversa, né? Na roda de bate-papo, a gente coloca para o pessoal de casa. Roda aí. A próxima fronteira da questão racial nesse país é a publicidade. Eu não tenho acesso aos grandes publicitários desse país, mas vocês têm. Essas pessoas precisam naturalizar a pele preta na publicidade. A publicidade é o arauto de formação estética desse país. E nós ainda temos uma resistência absurda. Assim, ó, a minha agência, eles sofrem porque, assim, é sério, gente, assim, é ridículo o que eu vou falar para vocês. A gente tá falando de um cachê de, às vezes, 15 vezes menos. Nossa. Para uma pessoa que está do meu lado. 15 vezes, eu ganho 15 vezes menos que aquela pessoa. Você entendeu? Ele está falando ali do mercado publicitário, ou seja, de comerciais e de propagandas. E a agência que ele trabalha, ele diz isso muito claramente. A agência que trabalha comigo, que faz, né, que faz as contratações para ele, que ele faz parte do casting, como a gente diz, de profissionais daquela agência, ela tem o maior trabalho porque de arranjar trabalho para o Emanuel, conseguir cachês ali, porque às vezes no mesmo set de filmagem está o Emanuel, está outra pessoa com a mesma participação que ele, e ele está ganhando 15 vezes menos do que a pessoa que está ali com ele no trabalho publicitário. Então, ele fez questão de dizer que essa fala está aí inserida nesse contexto do mercado publicitário do Brasil em relação aos negros, né? Essa questão toda. Foi isso que ele quis dizer. Realmente, ali tem... Mas ele também não disse que isso não acontece no programa que ele faz. Pra lá, né, gente? Mensagens subliminares e as pessoas vão entendendo da forma que é interpretado na cabeça de cada um, né, dona Miriam? Que história é essa, né? Ainda mais acontecendo no momento, né, essa entrevista. Não sei se é antiga, meu diretor, você me informa isso, ou se é atual, mas acho que as pessoas foram lá e pegaram esse trecho e estão usando aí contra toda essa polêmica com a Patrícia Poeta, gente. Que loucura, né? Loucura, né, gente? Verdade. Inclusive, como eu comentei aqui, hoje ela estava muito cabisbaixa, muito calma. E todo mundo percebeu isso. Até comentei aqui na redação com os nossos jornalistas aqui, o nosso diretor, ele disse, eu percebi também. Primeiro que ela estava toda de preto numa segunda-feira. Muito difícil ela usar preto numa segunda-feira. Ela usa marrom, mas preto não é uma cor que ela costuma usar. E outro que ela estava muito cabisbaixa, assim, o tempo inteiro tristinha, tirou o movimento do cabelo, deixou o cabelo bem escorridinho. Quer dizer, eu não sei, posso estar enganada, mas eu acho que tem alguém trabalhando por trás para amenizar a imagem dela, porque realmente, da maneira que ela tá ficando totalmente queimada no vídeo, né? As pessoas estão pedindo para ela sair. Então, eu acho que até a emissora mesmo seria capaz de fazer isso, porque precisa amenizar. E ela é uma pessoa que ela não soube agir de outra forma. Ela continuou insistindo e aí as pessoas cada vez estavam, né, com os ânimos exaltados e alcançou um patamar muito difícil. Se eles não tomassem uma medida agora, ia ficar difícil. Eles não querem tirá-la, né? Ela já vem uma profissional que vem há muitos anos, já passou pelo Fantástico, já passou por uma série de programas. Tinha o nome, né, de uma outra apresentadora que talvez substituiria ela lá no programa dela, só que não sei se isso é verdade também, aquela coisa toda, mas realmente vão ter que ralar o tchan, dona Mica, para poder tentar arrumar um pouco a imagem dela aí, né, gente? Afinal de contas, a besteira foi feita e foi feita pela parte dela. E agora tá plantando e colhendo o que realmente ela fez de maldade. E já faz muitos meses, né, que esse programa vem se arrastando dessa forma e ninguém toma uma posição ou de dar um espaço maior ou de delimitar ali um espaço pro Manuel, já que não estava conseguindo fazer isso de uma maneira, né? Tem que delimitar, gente. Era hora dele, gente. O negócio foi o que passou na frente.